Vamos lá. Nossa edição de hoje, dedicada desde o início às eleições 2022. O Jornal da CNN está entrevistando candidatos à presidência depois de Sérgio Moro, Alessandro Vieira, Ciro Gomes. Hoje é a vez de conversar com o governador de São Paulo, pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória. Governador, em primeiro lugar, obrigado pela participação aqui no nosso estúdio na Avenida Paulista. Estamos separados em estúdios pelos nossos protocolos. E meu boa noite e minha primeira pergunta imediatamente, governador. Dois números, governador, se destacam quando a gente considera a sua figura política e as pesquisas de intenção de voto. Uma alta taxa de rejeição. O outro número, até que o senhor está pontuando muito baixo nas pesquisas. A pergunta, então, governador, ela se impõe sozinha. Qual é a sua viabilidade eleitoral? William Vac, boa noite. Boa noite também aos assinantes e telespectadores aqui da CNN. William Vac, eu respeito as pesquisas, mas as pesquisas não reproduzem o resultado final da eleição. Se reproduzissem, nós nem sequer precisaríamos investir, realizar e promover eleições. Neste momento, a população brasileira não está preocupada com o processo eleitoral, com as suas decisões eleitorais. A população brasileira está preocupada com a fome, com a miséria, com a pobreza, com o emprego e com a saúde, com a vacina e a proteção dos seus familiares. Quero só lembrar para você, os assinantes da CNN, que em 2016, quando eu iniciei a campanha para a Prefeitura de São Paulo, a primeira pesquisa foi realizada pelo IBOPE. Naquela época, o IBOPE ainda existia. Eu tive 1%. O líder tinha 38%, o segundo colocado tinha 24%. O terceiro era uma mulher, tinha 17%. O quarto tinha 12%, o quinto tinha 6%. E eu estava lá embaixo com 1%. Eu não sei se você se lembra o resultado das eleições de 2016. Eu venci com 53% dos votos no primeiro turno, derrotando o PT, de Fernando Haddad, de Lula e de Dilma Rousseff. Então, há 8 meses, na verdade nós estamos aqui há 9 meses e alguns dias das eleições de outubro deste ano, é muito tempo. Nós temos um longo período, uma longa trajetória pela frente. O que eu tenho como dever e como obrigação é seguir governando São Paulo, atendendo a população que vive aqui em São Paulo, os brasileiros de São Paulo, combatendo a pobreza, a miséria, como nós temos feito, gerando empregos, trazendo investimentos, apostando na educação como prioridade e fazendo um governo limpo, transparente, ajudando quem mais precisa, a população mais vulnerável, que dobrou durante esse período da pandemia, de 15 para 30 milhões de brasileiros, inclusive aqui em São Paulo, que perderam seus empregos, perderam suas oportunidades e estão lutando por isso. Essa é a preocupação primordial dos brasileiros nesse momento. Governador, eu respeito a menção que o senhor faz ao passado. Lhe faço com bom humor a mesma lembrança que se faz a investidores da Bolsa. Resultados do passado não são garantias de que se repetirão no futuro. E passo a uma pergunta para lhe provocar nessa linha de raciocínio que o senhor já adotou. Que o senhor já adotou, que é a seguinte. Resultados de hoje não necessariamente se reproduzirão amanhã. Os das pesquisas de jeito nenhum. Mas a situação política de 6 anos atrás é bem diferente da situação política de hoje. O senhor está falando da linha do tempo. Em que medida, na sua percepção, ainda falta bastante tempo? Deixa eu lhe colocar uma outra percepção, então, a sua análise, que é a seguinte. Nós temos 2 candidatos bastante bem consolidados no topo das pesquisas. E uma, digamos, forte, nutrida quantidade de outros candidatos tentando tirar um deles do segundo turno. Para isso, ainda tem muito tempo? Tem muito tempo. O tempo da política não é o nosso tempo. Eu vivi na vida privada 45 anos da minha vida, inclusive no jornalismo, como você sabe, e no telejornalismo especificamente. O tempo é diferente. A decisão da política é completamente diferente do tempo de decisão da vida normal. Eleições foram decididas na última semana, agora, em 2020. Eleições foram decididas, às vezes, 48 horas antes do pleito. Portanto, uma longa trajetória pela frente. Isso estabelece que candidatos devem trabalhar, como estão trabalhando os candidatos da chamada terceira via, devem buscar o entendimento, o diálogo,
terem humildade, terem a capacidade de entender que um pouco mais adiante deverão conversar, dialogar os seus partidos, as suas federações, as suas coligações, em busca dessa alternativa. Não há razão nem para desespero, nem para pressa e nem para preocupação excessiva. Há sim para se fazer boa campanha, com boas propostas e saber que há um grande enfrentamento com os dois candidatos que, neste momento, lideram as pesquisas do momento, Lula e Bolsonaro. Governador, vamos falar um pouco da sua figura política, tal como o senhor vai ao público pedindo voto ao eleitor. O senhor venceu as prévias dentro de um partido muito tradicional, hoje se pode dizer isso, do PSDB. Agora, a sua rota dentro do partido deixou um rastro de amargura, sobretudo nas lideranças mais tradicionais da agremiação à qual o senhor pertence. E essas lideranças se mostram até em público muito refratárias em apoiá-lo na difícil campanha que o senhor tem aí pela frente. Se é difícil a unidade dentro do PSDB, como é que o senhor pretende encarar essa campanha? William Vac, você se refere especificamente a duas pessoas. O PSDB é maior do que duas pessoas. O maior líder do PSDB chama-se Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente da República do Brasil em 2 mandatos, um homem que transformou o Brasil e dignificou o Brasil. O seu voto é o voto em João Dória. Aliás, ele já declarou isso várias vezes. E ele é o presidente de honra do PSDB. O presidente do PSDB é Bruno Araújo, jovem, competente, foi deputado estadual pelo seu estado, Pernambuco, deputado federal, ministro de Estado do presidente Michel Temer, e hoje é o presidente nacional do PSDB e é o coordenador da nossa campanha. O PSDB é um partido sem dono. Aliás, por isso é que eu estou no PSDB há 21 anos, que com as suas qualidades e os seus defeitos é um grande partido. E aqui não há unanimidade, porque não há dono. Aqui não há alguém que expressa a sua opinião e todos são obrigados necessariamente a segui-la e a concordar com elas. Portanto, aqueles que não estão circunstancialmente nos apoiando, eu tenho que respeitá-los, eu tenho que compreender e dar sequência à nossa campanha. Não foi diferente em 2016, quando disputei as prévias do PSDB. Não foi diferente em 2018, quando disputei novamente as prévias do PSDB. Eu era favorito a perder as prévias em 2016 e as venci. Era favorito em perder as prévias de 2018 e as venci. E venci as 2 eleições, para prefeito de São Paulo e para governador do estado de São Paulo. Então, trabalho, dedicação, humildade, diálogo e esforço dedicado para fazer uma boa campanha e compreender a dimensão de um grande partido que é o PSDB. Governador, o senhor está envolvido também numa série de conversas com o grande partido que o senhor acabou de citar. O senhor acabou de citar como que os diversos personagens desse jogo político estão procurando ver de que maneira podem se coligar, foi a expressão que o senhor usou. Eu estou falando das conversações entre as cúpulas do MDB e do PSDB em torno de uma possível federação dessas duas agremiações. Agora vemos, o senhor tem enorme empenho demonstrado de novo em manter a sua candidatura do PSDB, assim como o MDB com a senadora Simone Tebet. Como é que vai combinar isso? Com diálogo, com entendimento e com respeito. E falando em respeito, eu tenho enorme respeito pela senadora Simone Tebet. Já tinha antes do meu ingresso na política e ampliei depois que vim para a política. Uma grande gestão como senadora da República, ela se exponenciou e muito bem ao longo desta CPI da Covid-19, uma pessoa pela qual eu nutro, repito, um enorme respeito. Nós estivemos juntos há 3 semanas, ela teve a delicadeza, a gentileza de me visitar ao lado do presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi. Construímos e evoluímos uma conversa não só respeitosa, compreensiva e com o mesmo olhar, no mesmo sentido, na mesma direção. Não foi diferente na conversa que envolveu também o presidente Michel Temer, que é o presidente de honra do MDB. E as conversas seguem sob a liderança de Bruno Araújo, que é o presidente nacional do PSDB. E a perspectiva, a possibilidade de avançarmos para uma federação é real. Talvez não seja tão imediata, tão rápida, mas ela é real, ela é positiva. Estamos no mesmo trânsito, no mesmo objetivo, a defesa do Brasil, a defesa dos brasileiros, a defesa da educação, o combate à miséria, a geração de novos empregos, a proteção ambiental, a honestidade, a decência na vida pública. Tudo isso nos une, tudo isso nos coloca
muito próximos. Agora temos ainda um tempo de diálogo e de entendimento para permitir que, se possível, esta federação possa colocar o PSDB e o MDB juntos. Aliás, o PSDB nasceu de uma costela do então PMDB há 33 anos. Seria voltar às origens com aqueles que mantêm a compreensão do bem pelo Brasil, do bem do povo brasileiro. Portanto, há uma boa trajetória a ser cumprida, tanto por Simone Tebet, como pela nossa candidatura, e igualmente sob o comando de Baleia Rossi, pelo MDB, e de Bruno Araújo, pelo PSDB. Governador, depois dessas palavras tão elogiosas, tão cordiais que o senhor dirigiu à senadora Simone Tebet, o senhor consideraria a hipótese de ser vice dela, porque ela está dizendo que não vai ser vice de ninguém? É cedo ainda para afirmações de um lado e de outro. Nós temos que seguir fazendo as nossas campanhas, tendo compreensão dos nossos valores, das nossas estradas e compreensão também de que estamos trafegando na mesma direção. A direção da proteção ao emprego, do combate à miséria, da valorização da educação pública, do desenvolvimento econômico, da proteção ambiental. E Simone Tebet prega isso e eu prego também. É cedo para definir quem pode ser vice, quem pode ser o titular. Lá adiante teremos essa oportunidade. Até lá, nós não temos que nem negar, nem afirmar essa condição. Nós temos que trabalhar, e trabalhar pelo melhor sentido, o sentido de compor a terceira via para que seja a melhor via para o Brasil. Tudo o que nós não queremos é termos o pesadelo de Lula e Bolsonaro. O povo brasileiro, pelo menos uma parcela considerável, deseja ter uma alternativa. E essa alternativa poderá ser a melhor via para o Brasil. Governador, por favor, defina para nós que horizonte de tempo é esse ao qual o senhor se referiu com a expressão lá adiante. Julho, agosto. Até lá nós teremos ainda essa trajetória para ser cumprida no tempo da política, nos valores da política, no campo de atuação, nos diálogos, nas conversas, nas visitas e na própria pré-campanha, até que tenhamos as convenções dos partidos e até, especificamente no caso do MDB e do PSDB, a possibilidade de concluirmos pela vantagem, pelo benefício de termos uma federação. Mas este, repito, é um assunto daqueles que lideram os nossos partidos, Baleia Rossi e Bruno Araújo. Governador, daqui até esse lá adiante, que o senhor colocou ali entre julho e agosto, nós temos longos meses de campanha. E o senhor vai enfrentar, como os seus adversários e os outros candidatos também, duas máquinas muito bem azeitadas de distribuir pancada. Eu estou falando das máquinas que representam as candidaturas de Bolsonaro e de Lula. Quanto tempo o senhor aguenta apanhando quieto? William Vac, eu sou resiliente. Aprendi a ser resiliente e a ser guerreiro e lutador. Aliás, tudo que eu pude fazer ao longo da minha vida e que conquistei com trabalho, com decência, com honestidade e também com otimismo. Me tornei prefeito da cidade de São Paulo lutando contra o PT. Lula tinha acabado de deixar a presidência da República. Dilma era presidente da República. E Fernando Haddad era prefeito de São Paulo. Poucos acreditavam em mim. E eu fui para o enfrentamento, fazer campanha, não ofendi ninguém, não desconstruí a vida e a trajetória de ninguém, mas fui firme e determinado para disputar a campanha. E venci e me tornei prefeito da cidade de São Paulo, aliás, ao lado do Bruno Covas, que escolhi para ser o meu candidato a vice-prefeito. Ele está lá no céu, nos abençoando, nos orientando, mas vencemos. Depois, em 2018, a mesma situação, prévias do PSDB e disputando uma eleição duríssima, principalmente contra os partidos da chamada esquerda, PSB, PDT, PCdoB, PT, PSOL, PROS, partidos que coligadamente fizeram uma força gigantesca para vencer as eleições e perderam. Eu aprendi a trabalhar. William Vac, eu comecei, aliás, a trabalhar aos 13 anos de idade como office boy de uma agência de publicidade, aliás, pertinho aqui da CNN, onde eu estou nesse momento, aqui ao seu lado. E por quê? Porque eu precisava ajudar a minha mãe a pagar a conta de luz da minha casa, William Vac. Eu não tinha luz em casa, porque minha mãe não tinha dinheiro para pagar luz. Eu não comia carne, porque minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. E eu fui trabalhar para poder ajudar a minha mãe. E fui estudar à noite, numa escola pública, a Escola Professora Marina Sintra, não muito distante daqui, na Rua da Consolação. A escola está lá até hoje e eu tenho uma enorme gratidão aos professores que de noite, ainda que cansados, ensinavam a mim e aos alunos os valores e aquilo que representou
muito na minha vida e muito daquilo que sou hoje eu devo à escola pública onde eu estudei. E foi assim, lutando, enfrentando dificuldades, que de boy me tornei um funcionário mais graduado, de funcionário graduado executivo, de executivo empresário e de empresário tomei a decisão de fazer a política como um sentido para a minha vida depois de ter alcançado, felizmente, êxito na vida empresarial. Saí da arquibancada e vim para o campo, exatamente para fazer o enfrentamento que fiz contra o PT, contra as esquerdas e até aqui tive sucesso. Então tenho razões para ser otimista e tenho razões para continuar trabalhando com força e com determinação. Governador, eu só vou insistir, peço só uma resposta rápida do senhor nesse ponto para eu poder passar para outros temas, é quanto à sua tática eleitoral. O senhor vai enfrentar um tipo de pancadaria, o senhor e outros, como nunca vimos em campanhas brasileiras. Dá para entrar numa briga de rua sem participar dela? Dá para entrar na briga. Não há como você participar de uma briga sem participar dela. Ou você tem coragem para fazer o enfrentamento, ou você não vai fazer o enfrentamento. E eu tenho que dizer e ser afirmativo a você, não me falta coragem para fazer o enfrentamento, seja contra Lula, seja contra Bolsonaro. A minha história de vida foi uma história de coragem, de determinação e de trabalho. Não vai ser diferente nas eleições de outubro próximo. Vamos lá, governador, vamos jogar nosso olhar agora para uma questão mais abrangente, que afeta tanto a sua candidatura como a de todos os outros. Na hipótese do senhor vir a ser o vencedor das próximas eleições, como é que o senhor acha, como chefe do Executivo, que o senhor consegue enfrentar um sistema de governo como é o nosso atual, no qual, como nunca antes se viu nesse país, o Legislativo tem prerrogativas e o uso de instrumentos de poder tradicionais, como, por exemplo, a alocação de recursos via orçamento. Como é que o senhor pretende governar num quadro desses? Primeiro, exercendo a autoridade como presidente da República. Um presidente da República é eleito para exercer o seu poder e fazer o exercício da boa gestão. Não é o que faz o atual governo. O atual governo entregou a gestão do orçamento para o Legislativo. Isso é subverter o processo e misturar os canais. E só um governo fraco e incapaz seria capaz de fazer isso. E foi o que fez o governo Bolsonaro. Não faz o menor sentido que o Congresso tenha essa prerrogativa. Há que se respeitar o Congresso Nacional, há que se compreender a independência do Legislativo, assim como do Judiciário. Agora, não se pode transferir para o Poder Legislativo a competência e a responsabilidade que é do Poder Executivo. Como é que o senhor pretende retomar essas prerrogativas, governador? Primeiro, com o respaldo da eleição. Você, quando assume esta posição, e eu fiz isso aqui em São Paulo como governador, mantendo uma excelente relação com a Assembleia Legislativa, respeitando o diálogo, o debate e as posições do Poder Legislativo, faremos o mesmo no âmbito do Congresso Nacional, respeitando o Senado e respeitando a Câmara, mas exercendo aquilo que compete ao Executivo e não transferindo essa responsabilidade para que parlamentares, ao invés de ministros, cumpram seu dever e cumpram a sua obrigação. Isso só acontece em governos fracos, como esse de Jair Bolsonaro. Um governo que o senhor está, evidentemente, por contraste, definindo que seria o seu, que seria um governo com o executivo mais forte, trataria como, por exemplo, a questão da formação de preços no setor de combustíveis e energia no Brasil. O senhor estava hoje no Fórum dos Governadores. Houve uma série de sugestões, inclusive algumas que deixariam de cabelos em pé os seus assessores de economia, que é taxar a exportação de petróleo ou jogar tudo para uma reforma tributária. Como é que o senhor mexeria com uma questão como essa? Eu não pude participar dessa reunião do Fórum de Governadores porque eu estava em Franco da Rocha, ajudando e apoiando a população que infelizmente sofreu as consequências das chuvas. Mas o Henrique Meirelles, nosso secretário da Fazenda, participou. Aliás, a tese proposta pelo Henrique Meirelles foi uma tese vitoriosa e positivamente vitoriosa nessa reunião do Fórum de Governadores, que é compor, não neste governo, esse governo não tem capacidade, condições para isso, mas num futuro governo, um fundo de compensação de uma Petrobras privatizada, para que este fundo de compensação sirva de colchão para evitar os impactos que os preços do petróleo no plano internacional possam determinar aqui no Brasil e isso ser imediatamente transferido para o preço de combustíveis, notadamente o diesel e o preço do botijão de gás. Além disso, há que se lembrar que governos fracos
impõe ao próprio mercado a sua fragilidade. Com isso, muda a percepção da moeda, ou seja, o dólar se valoriza e o real se desvaloriza. Nós temos um governo fraco, um governo que não oferece credibilidade no plano internacional. Consequência disso, a alta do dólar, e quando o dólar sobe, o preço do combustível também, que é uma commodity. O preço de combustível no âmbito internacional segue um patamar internacional. Moedas fracas indicam que o preço do combustível em países onde essa moeda é fraca, ele seja mais alto. Outro ponto importante também que vale mencionar, neste programa de privatização da Petrobras, deve ser iniciado com a privatização das refinarias, para que haja competição e a competição possa permitir preços mais adequados e não um monopólio como acontece hoje com a Petrobras. Privatização da Petrobras seria então uma das suas prioridades? Seria e será. A Petrobras será privatizada numa modelagem bem feita, bem construída. Isso não significa dizer que a Petrobras é incompetente ou é corrupta. Já foi, no passado não muito distante, no governo Lula. Mas eu não faço essa observação neste momento. Mas não faz sentido mais o Brasil ter o monopólio do petróleo com uma estatal. Colocá-la, sim, no mercado, não para termos um monopólio privado, mas uma empresa que, nessa modelagem, provavelmente vai gerar 3 ou 4 empresas, que estas refinarias serão vendidas também e a Petrobras terá competição. E, ao mesmo tempo, este fundo de compensação que foi proposto por Henrique Meirelles, do qual tem o nosso apoio, para garantir que aqueles que forem os compradores da Petrobras, 3 ou 4 empresas, isso vai depender, repito, da modelagem, todos os meses deverão suprir este fundo com recursos, para evitar que em qualquer circunstância ou imediatamente seja feito o aumento do preço do combustível, do gás e do diesel. A população não aguenta mais. Não é razoável, William Vac, que alguém tenha que pagar mais de R$ 8 pelo preço de 1 litro de gasolina no Brasil, ou pagar 150, 160, 180 reais na região norte por um botijão de 13 quilos de gás. A população não aguenta, não suporta e tem toda a razão de protestar. Governador, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu queria lembrá-lo que temos um encontro marcado no dia 6 de agosto. O primeiro debate entre os presidenciáveis será feito aqui por nós da CNN Brasil. Se não nos encontrarmos em outra conversa antes, que eu espero que aconteça, mais tardar dia 6 de agosto. Muito obrigado pela participação. Meu boa noite, governador João Dória, do PSDB. William Vac, uma boa noite a você e conte desde já com a nossa participação no debate no dia 6 de agosto. Boa noite. Até logo.